Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite 3 textos. É uma leitura mediana, não é uma leitura longa, mas é uma leitura mediana. Então, se você trouxe a sua Bíblia, pegue ela. Se você não trouxe, pegue o seu smartphone ou você vai olhar aqui no projetor. 1 Samuel é o primeiro texto que eu vou ler, do capítulo 1. E eu poderia ler ele do 1 ao 28, mas eu vou apenas enfatizar 1 Samuel capítulo 1, 19 a 28. Projete para nós, por favor, 1 Samuel do capítulo 1, do verso 19, eu vou ler em sequência até o 28, diz assim: Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subia com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Repita isso comigo: para sempre. Não, mas com fé: para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana, o marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: Tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi, e o Senhor atendeu o pedido, ou o meu pedido, ou o pedido que eu fiz. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Gênesis capítulo 22, verso 1. Gênesis capítulo 22, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Toma o teu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois junto quando Isaque disse a Abraão, o seu filho: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 e último. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar junto. Mateus capítulo 6, verso 21, e nós encerramos a leitura. Mateus capítulo 6, verso 21, encerramos a leitura. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Ali também estará o seu. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Glória a Deus. Você crê que essa palavra é verdadeira? Você pode aplaudir Jesus com força. Mediante a palavra e o texto a qual nós lemos, eu quero nessa noite falar com você sobre 5 pontos. E eu quero que você preste muita atenção, porque o que precisamos entender antes de Deus mudar a circunstância, Ele vai mudar o coração.
Eu vou repetir isso, porque antes de qualquer circunstância que Deus precisa mudar, Ele não mudará enquanto nós não permitirmos que o nosso coração seja mudado. É profético o que eu estou falando. Quando Deus aqui, pastor Tiago, nos deu o tema em janeiro, ou seja, primiciando no altar, ou primiciando 2026 no altar, nós não estamos falando de primícia externa, mas nós estamos falando como primícia de posição espiritual. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós estamos primiciando. Quando eu me posiciono dizendo: o mundo já não tem efeito sobre a minha vida, as coisas do mundo já não fazem efeito sobre a minha vida, é uma primícia espiritual. Por quê? Porque o primeiro lugar define o governo, ou seja, aquilo que vai ocupar o centro do seu coração. Amém ou não amém? Aquilo que vai ocupar as suas decisões, as suas emoções e até mesmo o seu destino. Eu já quero profetizar, eu vim para profetizar nessa noite. Levanta sua mão. Eu profetizo que nada que está fora do centro da vontade de Deus permanecerá em 2026 na sua vida. Mas 2026 eu quero profetizar que será o ano que o Senhor estará no centro da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, do seu ministério. 2026, se você entender o que o altar está dizendo, o Senhor será o centro da sua vida, em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Pastor, por que esses dois textos? Por que o senhor falou por isso? Porque Abraão, é fácil. Abraão já tinha ou havia entregado aqui, Josi, seus bens. Abraão já tinha entregado terras. Abraão já tinha entregado conforto. Mas agora Deus, Ele toca aqui, Romildo, no ponto mais profundo. O que é isso? Ele toca no afeto. Nós lemos em Gênesis. Agora Deus pede para sacrificar. O que Deus está aqui é tocando no afeto. Isaac, ele não era, a igreja, apenas um filho. Ele era a promessa personificada. Ele era aquilo que Deus prometeu. Ele era aquilo que era sonhado. Por que Ana? Por que eu estou falando de Ana? Ana agora, ela vive um cenário de dor silenciosa. Se nós pegarmos agora do capítulo 1 ao 28, nós vamos ver que Eucana tinha dois. Eu preguei sexta-feira passada em um outro ministério sobre uma passagem parecida. Nós vamos ver aqui que Eucana, marido de Ana, tinha duas mulheres, também tinha Penina. E Ana aqui, ela chorava, ela tinha uma dor, mas mesmo no tempo da dor, ela não apresentava a dor para aquele que não pode sarar. Quando eu primicio o altar, mesmo que está doendo, eu preciso apresentar para aquele que pode sarar. Então Deus aqui toca no ponto profundo. Sabe, o sofrimento dela, igreja, não é apenas biológico. O sofrimento aqui, Rose, não é apenas biológico, é emocional. O sofrimento de Ana é social. E o texto, ele mostra que antes de Samuel ser profeta, ele foi uma entrega consciente. Antes de Samuel ser juiz, ele foi uma entrega consciente de Ana. Que é isso, pastor? Esse texto revela que primícia não é só o que damos primeiro, mas o que colocamos primeiro. Primícia não é só eu dar essa água em primeiro lugar para alguém, mas o que eu coloco em primeiro. Isso é uma primícia. Ana, Abraão, eles deram coisas. Eles não deram coisas. Eles deram o governo. Eles deram o primeiro. Eles deram o tudo. Ponto 1 que nós vamos conversar.
Deus, ele toca no que tem mais valor, não no que sobra. Faz assim com a mão, seu Cid. Eu quero um homem de Deus aqui. Pega esse óleo aqui, um homem de Deus. Na sua mão. Tira o óculos, seu Cid. Eu senti e vi o senhor cego. Os olhos do senhor embranquecendo, que fala, né? Não é nem escurecendo, é embranquecendo. Eu vi uma escuridão. Mas Deus vai curar o senhor hoje. Eu não sei como está a visão do senhor. Não é porque o senhor usa óculos que eu estou profetizando. Mas eu estou profetizando porque eu vi o senhor com as vistas embranquecidas. O senhor não conseguindo visualizar as coisas direito. Mas hoje, quando o evangelista Fábio colocar a mão nos olhos do Senhor, eu estou vendo agora os olhos se abrindo e o Senhor voltando a enxergar como enxergava. Coloca a mão. Coloca a mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Deus, eu oro agora pela vida do irmão Cido. Meu Deus, não é sobre a nossa mão, é sobre o seu poder. Meu Deus, não é sobre a nossa oração, é sobre aquilo que o Senhor pode fazer. Restaura agora, no nome de Jesus, a visão dele. Porque não é porque o homem está profetizando, mas para que o seu nome seja glorificado na terra. Receba a visão de Cristo em nome de Jesus. Se é para aplaudir, aplauda. Está com a visão legal? Ou o senhor está meio baqueado nesses dias com a visão? Está meio baqueado? Não vai ficar mais baqueado, não. Fica tranquilo. Descansa o coração. Fica sossegado. Deus toca sempre no que tem mais valor, não no que sobra. Se está sobrando a sua adoração, Ele não vai tocar. Se a tua adoração é o que sobrou, é o último do dia, não é a primícia, não está sendo vigilante. Mas se o seu clamor, se o seu pedido é o primeiro do dia, abrir os olhos, Deus, obrigado pela luz, obrigado pela família, obrigado pelo filho, obrigado, é primícia. Ele não está tocando no que sobrou, Ele está tocando no que é primeiro. Ele está tocando no que é prioridade. O que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2, ele diz assim: toma o teu filho, ele disse para Abraão, o teu único filho, a quem amas. O texto aqui, pastor Arinei, ele é intencionalmente aqui repetitivo. Teu filho, teu único filho, a quem amas. Não é que Deus aqui ele está confundido, não. Deus aqui está aprofundando. Não é que Deus confundiu alguma coisa, não. Por quê? Porque a prova não era sobre Isaac. A prova era sobre quem era prioridade. Ele não foi provado por causa de Isaac, não. Qual é a sua prioridade? É a promessa que eu te dei? Ou sou eu? Qual é a sua prioridade? É a empresa que eu te dei? Ou sou eu? Qual é a sua prioridade? É a família que eu te dei? Ou sou eu? Qual é a sua prioridade? E ele está falando justamente isso aqui. Ele está falando justamente, Isaac havia nascido por promessa, mas corria o risco aqui, igreja, de se tornar o centro. Ele tinha nascido por causa de uma dádiva de Deus, uma promessa de Deus. Mas o risco maior aqui, presbítero Adriel, era Isaac se tornar o centro de tudo. E Deus não divide trono. Deus não divide o centro. Tudo que se torna aqui absoluto, fora de Deus, se torna perigoso. Tem alguém me entendendo? Tudo que você adora fora de Deus é perigoso. Tudo que você deixa de resposta do altar e de cumprir o que o altar está falando, para viver o que o mundo está falando, é perigoso. Precisamos entender isso, a premissa que Deus está nos dando. Deus, querido, Ele não quer tomar nada de nós. Ele só quer nos livrar das dependências, das desordens.
Ele não quer tomar nada seu, mas Ele quer tirar de você o que você tem feito como dependência. O que é dependência? Eu estou dependendo do dinheiro, eu estou dependendo disso. E aí Deus fala, e de mim? Isso é eu que imagino, né? Isso é eu que penso. A gente depende de tudo. Tem alguém me entendendo? Tem alguém me entendendo? Então Ele quer nos livrar dessa desordem, uma vida desorganizada. Se alguém não pode ir ao altar, já está aqui, pastora Ellen, na verdade, governando o coração. Se algo não pode ir no altar, não pode ser entregue no altar, já dominou. Não tem nada a ver o que eu vou pregar, não tem nada a ver com dinheiro também, amém? Não tem nada a ver. Mas o maior problema hoje, das igrejas no geral, é primiciar a nossa oferta, o nosso dízimo. É muito difícil, as pessoas, eu não sei, está no coração, tem medo de faltar, não tem medo. E algo surreal que acontece no nosso meio. Sabe, querido, Deus nunca pediu a Quíbia, Isaac. Ele nunca falou e nunca pediu Isaac aqui já para matar. Mas Ele queria que algo morresse dentro de Abraão. Pergunte o quê? A idolatria. Porque senão agora a prioridade seria a idolatrada, que era Isaac. O que nós temos ou estamos idolatrando? Ponto 2 que eu quero trabalhar com você nessa noite profética. O altar revela quem controla nossas emoções. Eu vou repetir para você gravar. O altar revela quem controla as nossas emoções. 1 Samuel capítulo 1, versos 6 e 7. Ana aqui era provada constantemente. Penina aqui tinha filho, mas Ana tinha paz. Tem coisas que os outros têm, que nós não temos, mas temos paz. Tem coisas que a gente até olha e fala, ai, como eu queria, mas não é para nós, porque vai trazer espírito de confusão, contenda, vai priorizar aquilo que é a parte de Deus. E nós, o que nós temos? Paz. Ana, ela tinha dor, mas também ela tinha, pastora Sandra, vida espiritual. Porque não é porque a gente tem uma vida espiritual que a gente não vai ter dor. Não é que nós estamos profetizando 2026 no altar que não vai vir dor. Não é que nós estamos aqui com a vida jogada no altar e nós estamos tocando e vendo e pagando preço que não vai ter dor. Agora, se eu estou pegado na mão dele, caminhando na direção, não importa onde essa dor está indo, se eu estou com ele, vai ter resultado que eu vou ser curado, sarado, abençoado, prosperado. E no final vai acontecer. Qual o detalhe importante desse texto? Mesmo Ana com dor, ela não reage como vítima. Sabe aquele que você fala assim, estou com uma dor de cabeça, você fala assim, não viu a minha, está podre. Tem alguém lá, passou lá na sua casa, alguém assim? Estou com uma dor aqui, ó Ju, nossa, você não viu, eu estou podre, rapaz. A dor dele sempre é pior. Tudo que passa na vida dele é pior. Aqui não, só lá no Rio de Janeiro. Me perdoa os irmãos do Rio de Janeiro. Então Ana aqui, ela não reage como vítima. Ela não discute. Ela não justifica. O que ela faz, pastor, no meio da dor? Ela ora. Ela primicia. Ela desce. Ela sobe. Ela vai. Ela vem. E sempre no altar. Sempre buscando quem pode resolver. Levanta sua mão. Escute o que eu vou falar. Dor sem altar é amargura. E dor no altar é propósito. Você com a mão levantada, se porventura você está com dor, querido, mas está aqui. Você está com dor, mas está clamando. Fica tranquilo, é propósito de Deus. Ele vai te dar um destino que só Ele tem para você. Só descansa, não precisa justificar. Porque dor sem altar é amargura. Nós estamos sofrendo um tempo de dor, onde nós vemos pessoas com dor,
E eu não estou falando dor de doído, eu estou falando dor de sofrimento. E nós olhamos aquelas pessoas amarguradas. Por quê? Porque prefere o que o mundo oferece do que o que o altar oferece. Prefere as festas do mundo do que as festas no altar. Tem pessoas que querem sair do mundo, mas o mundo não sai dele. O mundo não sai dele, pastor Enei. Não, eu quero voltar para a igreja, mas eu também quero ir naquele lugar. Sabe aquele lugar? Que a fumaça sobe? Quem já foi lá? Será que só foi eu? A gente quer. E aí, como fazer? E querido, 2026, o que vai governar você é o que virá do altar. 2026, o que vai governar você não será a dor. O que vai governar você é o que vai vir do altar, em nome de Jesus. Primeiro movimento de Ana, ela não foi reclamar. O que ela foi fazer, pastor? Buscar a Deus. Porque enquanto tem muita gente reclamando, tem pouca gente buscando a Deus. E talvez as dores estão tão grandes, porque a gente só está reclamando. Sabe o que tirou o povo da terra prometida e fez eles rodear 40 anos? Reclamação, murmuração. Pôr o Senhor à prova. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. 2026, querido, será o ano de buscar a Deus e entregar o coração a Ele. Não reclame, confie. Pastor, tem dor? Tem. Claro que tem. Todo mundo tem dor. O que eu preciso, pastor? Preciso confiar. Ponto 3, para nós andarmos, que eu quero orar pela igreja. O voto, ele nasce quando o coração entende o altar. Enquanto o meu coração e o seu coração não entender a primícia do altar, nós não vamos fluir. Enquanto nós não entendermos a dependência do altar, nós não vamos decolar. Então o voto entende quando o meu coração, o seu coração entende a dependência que nós temos de Deus. E muitos homens e mulheres hoje já não têm mais dependência de Deus, é dependência da própria força. Depende dele, levanta cedo, correndo, sai louco para trabalhar, volta tarde e acabou. É mais ou menos desse jeito. E a gente não. Eu me lembro, aqui alguns vão lembrar, a pastora Shirley orou aqui falando sobre a empresa. Todo mundo sabe que eu tenho um negócio. Nós fazíamos um encontro com Deus. Quem já viu isso? Quem já viu falar? E por muitas das vezes eu pegava minhas 2 picapes do escritório, fechava o escritório sexta-feira. Lembra disso, Dudu? Lembra disso? Tia? Enchia de coisa. Aí aquela montura de trem, nós amarrava o trem pendurado, escritório fechado, e nós partia para a chácara. Lembra disso, meu filho? E nós partia. Por quê? Porque eu tive que entender pela dor que o altar, ele é o lugar que eu preciso derramar o meu coração. E que esse altar não vai dever nada para nós. Ana orava em silêncio, mas o céu estava atento. Talvez não está acontecendo nada agora, mas o céu está atento. Agora perceba algo profético, porque Eli aqui confundia a espiritualidade profunda com embriaguez. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o que mostra aqui é que nem todo entendimento vem do homem. Porque o homem estava confundindo aqui, pastor Luiz. Você está embriagado. Ela fala, não, senhor, eu estou em profunda adoração. Eu estou buscando, eu estou clamando. Eu estou aqui. E aqui eu vejo alguns princípios espirituais. Ana, ela não promete algo que ela não está disposta a cumprir. Quando a gente não está com a mão no altar, com o coração no altar, a gente promete coisa que ele não vai cumprir. A gente fala coisa que não vai fazer. E sabe o que acontece? Magoa um monte de gente, fere um monte de gente.
E aí as pessoas estão frustradas e feridas dentro da igreja. Por quê? Porque promete coisa que não vai cumprir. Ana não, Ana prometeu um filho e falou: eu vou cumprir. Que promessa que é essa? O voto de Ana não foi uma barganha aqui, foi uma entrega consciente. O que é isso, pastor? O que você prometer, querido, esteja consciente que você vai cumprir. Nós temos que ser uma igreja que as pessoas vão ter orgulho dos empresários dessa casa, orgulho dos prestadores de serviço dessa casa, vai ter orgulho de falar assim, ó, rapaz, o profissional daquele lugar lá, o cara falou o horário e cumpriu, o cara falou o dia e veio, o cara fez isso e falou, em nome de Jesus. E as pessoas vão chamar você de longe, eu profetizo isso. Por quê, pastor? Porque você está primiciando no altar. Deus não se move por discurso, de forma alguma, mas Ele se move por posicionamento sincero. Não tenta posicionar se não for sincero. Não tenta enganar um homem. Não me posicionei, não, é sincero, é diante de Deus. É verdade? É isso mesmo? 2026, querido, nesse tema profético, serão anos de menos palavras e mais alinhamento. Menos palavra e mais posicionamento. Menos palavra e mais trabalho. Palavra revelada ontem, pastor, a qual estou falando nesse altar por dias. Coração no altar, mão no arado. Será um ano de alinhamento, será um ano de nós caminharmos juntos na mesma visão. Não precisa concordar, mas na mesma visão. E a sua família vai estar aqui, os seus filhos vai estar aqui, a sua parentela vai estar aqui. Por quê? Estamos caminhando no propósito. Que propósito é esse? Eu estou profetizando que 2026 eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dou o que doer, custe o que custar. É isso que nós precisamos fazer. E não é cobrança, é amor. Escute. Quem tem aqui alguém que quer ganhar para Jesus? Compartilhou hoje o link do YouTube com ele? Já era um começo. Você entende o que eu estou falando? É o primeiro, é a premissa, é eu pensar. Quem é da época de orar pelas cadeiras? Nós orávamos pelas cadeiras. A gente visualizava uma pessoa. Orei pelo Romildo e a Solange, quanto tempo? Ali. Romildo foi meu gerente em uma das maiores lojas de calçado em Campo Grande. Há muitos anos, 20 anos, 20 e tantos anos. E eu colocava a cadeira, quando a gente tinha os pequenos grupos, eu colocava o nome do Romildo e da Solange. Falava, um dia, Deus, um dia. E esse homem era duro de rasgar ele, rapaz do céu. Eu falava, um dia. E o dia chegou. Que é isso, primícia? Avivamento da parte de Deus. Então 2026 é um ano de menos palavra. Fale menos e haja mais. Viva mais. Ponto 4. A premissa do coração se prova na devolução. O que o altar está te entregando que você não está devolvendo? O que o altar está fazendo por você que você não está honrando? O que o altar está fazendo? Olha 1 Samuel 1:27. No 27 vai dizer que era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. É Ana falando. Eu pedia isso aqui. E aqui o Senhor, Ele concedeu, Ele me deu. No 28 vai dizer assim, por isso agora eu dedico ele ao Senhor, porque foi Ele que me deu. Foi Ele que me entregou. Então eu dedico a Ele a toda a vida. Eu dedico ao Senhor. E ali ela adorou o Senhor. Ali aonde ela recebeu, foi onde ela entregou. E sabe, querido, quando eu entrego o meu primeiro, quando eu entrego a minha primícia, eu começo a ouvir a voz de Deus. Eu começo a ouvir a voz de Deus. O texto não diz que Ana chorou. O texto diz assim, Evandro, Ana entregou. Será que eu e você, nós temos entregado alguma coisa e depois falar, eu nem devia ter feito isso? Será que você tem feito alguma coisa por alguém e está falando, nem merecia? Levanta sua mão, Evandro. Eu vejo um monte de chave, um monte de porta.
você vai alugar suas kitnet. Descansa seu coração. Eu estou vendo essas chaves abrindo, mas eu estou vendo pessoas decentes abrindo. Porque você está apavorado, o coração está aflito. Porque não está alugada. E não está alugada porque não era para gerar nesse tempo. O que vai gerar é aquilo que Deus preparou para gerar. Fica tranquilo. Vai alugar e vai alugar por agora. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Qual que é a conexão aqui desses textos entre Ana e Abraão? Abraão aqui ele sobe ao monte. E Ana sobe ao templo. Qual que é a conexão aqui? Ambos entendem que o altar não mata a promessa. O altar não mata a promessa. O que ele faz, pastor? Ele consagra destinos. Aleluia. Então, querido, se você tem uma promessa e você está no altar, consagrando o altar, fica tranquilo. Ele não mata a sua promessa. Ele só vai consagrar o seu destino. Talvez você vai precisar levantar o cutelo. Talvez você vai precisar, orar muito. Mas o destino, ele será algo consagrado ao Senhor. O que entregamos primeiro governa o restante. Entrega o coração primeiro. E tudo será governado por Deus. Essa é a verdade de princípio. Quem devolve o primeiro sempre vai viver uma vida em ordem. Se você devolver o primeiro com o coração, com gratidão, e você chegar lá no finalzinho agora de 2026 e dizer assim: Deus, como mudou a minha vida, porque eu primiciei ao Senhor, eu fiz primeiro a Deus, eu estou fazendo primeiro para o Senhor, e o Senhor está acrescentando as outras coisas. Por quê? Porque eu entendi o que nós lemos lá atrás, que o que eu coloco primeiro é o que governa o meu coração. Então, se você está sendo governado pelo céu, é porque você tem colocado o céu primeiro. Se você tem sido governado pela dependência financeira, emocional, física, é porque você colocou isso como governo da sua vida. Tem alguém me entendendo? Ponto 5, e eu encerro para nós orarmos. Em nome de Jesus, o altar não tira, o altar só transforma. Amém ou não amém? Olha o que Gênesis 22:12 diz: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o teu único filho, ou seja, o seu único filho. Agora eu sei que você me teme. O que o Senhor tem te pedido que você não tem entregado? O que o Senhor tem te cobrado nas suas orações, nas noites, que você não tem entregado? 1 Samuel capítulo 2, verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando eu entrego a primícia, eu recebo o propósito. E quando eu tenho o propósito, eu multiplico aquilo que Deus colocou, ou que entregou do altar para mim. Você tem entregado Samuel? Você tem entregado Isaac? O que você tem entregado? Nessa noite profética, primiciando no altar, o ano de 2026, o que nós temos entregado, ou melhor, o que nós temos que entregar? Isaac agora ele volta, mas ele volta vivo. E Ana volta frutífera. Aleluia! Samuel agora, por voltar pela entrega aqui, Samuel agora cresce diante de Deus e também dos homens. O altar não reduz. O que o altar faz? Ele redireciona. Aleluia. O altar ele só vai redirecionar tudo que você precisar. Altar. Por isso que muitas vezes a gente está orando, mãozinha no altar. Recebe essa palavra. Por quê? Porque é algo que nós temos orado, clamado, buscado. E eu quero profetizar mais uma vez, querido. 2026 será o ano que você vai entregar o seu coração no altar. 2026 será o ano que você vai entregar o seu Isaac. Será o ano que você vai clamar pelo seu Samuel. 2026 será o ano que você vai primiciar o seu melhor, e Deus vai entregar o melhor dele para você. Aleluia. Deus não quer tirar a sua alegria, querido. Ele quer purificá-la. Deus não quer tirar o seu riso.
Ele só quer que você não vá naqueles lugares que Ele não está. Não é sobre a alegria. Tem gente que precisa beber para estar alegre. Tem gente que precisa estar na casa da fumaça para estar alegre. Ele não vai tirar a sua alegria, mesmo que a casa não tenha fumaça, Ele vai purificar. E você vai falar, aqui é o meu lugar, porque aqui é onde Deus está. Será que eu e você estamos indo aonde Deus não está? Ou Deus está onde não estamos indo? 2026, o que precisa sair do centro? Para que Deus esteja no centro. 2026, o que precisa voltar para o altar? 2026, o que precisa ocupar o primeiro lugar? Todos nós temos alvos, almejamos tantas coisas. E talvez isso está ocupando o centro. Explica melhor, pastor. A gente só trabalha para aquilo. A gente só trabalha para aquilo que a traça e a ferrugem vai comer. A gente não trabalha para aquilo que é eterno, para aquilo que o céu quer, para aquilo que o céu... Não. Então o ano de 2026, nós precisamos colocar de volta no centro aquilo que ocupa. Você que está nos ouvindo aí do outro lado do canal, você talvez precisa devolver aquilo que precisa ocupar o centro. E a pergunta é, o que tem ocupado o centro? O que tem ocupado o centro da nossa vida? Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. 2026, eu quero profetizar. Já está sendo o ano que está começando no altar. Não, eu quero profetizar. Eu profetizo que o primeiro lugar do seu coração, ele pertencerá ao Senhor. Nada será maior do que a presença de Deus na sua vida. Nada será maior do que a presença de Deus na sua casa. Suas decisões, suas emoções, todos os caminhos serão alinhados com o céu. Não, eu quero profetizar. O que começar em Deus terminará em vitória. Eu quero profetizar. Se você estava vivendo um ano de desordem, eu não sei como foi 2025, mas 2026, você primiciando, será um ano ao qual o Senhor colocará em ordem, porque a Ele a hora, a glória, a Ele o poder, a Ele a majestade. Nós cremos. Eu quero profetizar tudo aquilo que estava em desordem, olha, entrando em ordem, vai frutificar e a glória será de Jesus. Tem alguém que crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Pentecostal até o tutano. Se você puder, se coloque de pé. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar e, na verdade, nós vamos orar por vocês 5 minutos. Não vamos trazer ninguém aqui na frente. Não vamos. Nós vamos orar para que o altar, para que Deus seja o centro da sua vida. E entenda, querido, quando Deus for o centro, tudo muda. Quando Ele for o centro das suas vontades, tudo muda. Tudo muda. Ouça a voz, ouça a direção, ouça aquilo que é proposto na sua vida. Tudo muda. Em nome de Jesus nós vamos orar. Em nome de Jesus nós vamos orar. Eu quero ver se alguém pode me ajudar a estar orando. Eu vou orar aqui de cima. Se tiver alguém, evangelista, pastor, diácono, presbítero, estiver embaixo, vamos orar. Vamos orar. Você pode aí declarar sobre eles, profetizar sobre eles, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Queridos, a oração que nós vamos fazer é para te abençoar. Então que você abra o seu coração para receber. Nós vamos profetizar. Pai, nós oramos